E após mal-estar entre Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o PL de Bolsonaro, por causa de opiniões sobre a reforma tributária, o governador e ex-presidente resolveram as diferenças e deram declarações de que continuam com a parceria política. A Beatriz Manfredini tem mais informações. Olha, o que eu tenho escutado nos bastidores e de interlocutores, tanto do governador Tarcísio de Freitas quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, é que realmente o episódio já foi superado, já passou e que as arestas que causaram a divergência entre os dois já foram aparadas. Ontem, logo depois que Tarcísio se pronunciou pela primeira vez, sobre o desentendimento que teve com o Bolsonaro publicou uma foto no Instagram com os dois juntos, fez uma sinalização então para Tarcísio. Nesse post, ele coloca ali uma foto dos dois se abraçando, a foto diz nossa gestão e relembra algumas coisas que foram feitas por Tarcísio quando era ministro da infraestrutura de Bolsonaro. Nesse caso em específico, ele lembra da obra de duplicação da BR-386 no Rio Grande do Sul. Então foi uma sinalização feita por Bolsonaro poucas horas depois que Tarcísio falou no domingo pela primeira vez publicamente sobre esse atrito que eles tiveram. Tarcísio disse que os dois já se resolveram, que não foi a primeira vez que eles discordaram e reafirmou que vai ser sempre leal ao ex-presidente. Vamos acompanhar. O presidente é um grande amigo, observe, a gente pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, não é possível que a gente vá sempre concordar em tudo. Já era assim quando era ministro, tinha situações que eu discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e da maneira mais leal possível, sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, tinha colocado antes para ele. E tá tudo bem, conversamos. Assim, sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão. Se eu estou aqui, eu devo a ele. Lembrando que a tensão entre os dois começou em uma reunião do PL, o Partido Liberal, na última quinta-feira. Tarcísio queria convencer os parlamentares e também o ex-presidente Jair Bolsonaro a votar de forma favorável à reforma tributária. Mas a reunião foi tensa. Tarcísio chegou a ser interrompido algumas vezes e logo depois da reunião, Bolsonaro chamou o Tarcísio para conversar, porque de acordo com interlocutores, ele percebeu que tinha errado. Tarcísio resolveu não atender o pedido prontamente, disse que estava de cabeça quente, e eles marcaram um encontro que nós antecipamos aqui na Jovem Pan, a portas fechadas, na sexta-feira, ainda em Brasília. E foi lá, então, que eles apararam essas arestas. Interlocutores me contaram que os dois saíram rindo, que Tarcísio, inclusive, foi acompanhado por Bolsonaro até o elevador. Inclusive, o que eu consegui apurar é que Bolsonaro sinalizou para Tarcísio de Freitas que o PL deve ajudar nas negociações e sugerir até alterações na reforma tributária, agora na segunda etapa da tramitação no Senado Federal. Ontem, domingo, Tarcísio também falou um pouquinho sobre o que esperar da reforma agora que ela vai passar pelo crivo dos senadores. Vamos ouvir. Acho que foi dado um passo importante na Câmara dos Deputados. É a reforma que vai para o Senado Federal agora. O Senado, obviamente, vai fazer também suas contribuições, seus aperfeiçoamentos. Eu acho que se aprovou um texto que era o texto possível e esse processo de reforma tributária, como é um processo muito denso, muito complexo, ele obviamente vai estar sempre sujeito a aperfeiçoamentos. Acho que o Senado agora vai dar a contribuição dele, vai procurar aperfeiçoar o texto que veio da Câmara e a gente espera que essa reforma seja o melhor para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Fato agora, então, é que tudo ficou acertado entre as partes, Tarcísio e Bolsonaro, e agora também eles vão aguardar para acompanhar a tramitação da reforma tributária no Senado. O que eu apurei é que o PL deve sugerir entre 2 e 3 alterações no texto. Uma delas deve ser a descentralização da arrecadação de impostos. Lembrando, inclusive, que na Câmara dos Deputados o PL também apresentou destaques, mas apenas um chegou a ser aprovado. Vamos então conversar com os nossos analistas a respeito dessas relações entre Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. Roberto Mota já conosco. Mota, boa noite a você. Mota, uma publicação carinhosa no Instagram correspondida quer dizer repostada, é prova, significa que a relação política, a parceria política entre Bolsonaro e Tarcísio está bem? Quem perderia mais com uma eventual ruptura dessa relação? Os paulistas. Boa noite, Lívia. Boa noite, nossa audiência. Acho que a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a reforma tributária é um assunto muito complicado. Nós temos ouvido nos últimos dias opiniões quase que
totalmente opostas, vinda de pessoas que entendem do assunto. Depois que a PEC foi aprovada pela Câmara, ainda há muito que se fazer em termos de lei complementar, leis ordinárias, resolução do Senado. Ninguém sabe quanto vai ser essa alíquota desse novo imposto. Foram colocados muitos penduricalhos, muitos jabutis nessa PEC aprovada. Então, há muita coisa para se fazer e há muita confusão. Então, é natural que nessa confusão as opiniões, às vezes, divirjam. Eu acho que o governador Tarcísio é um dos políticos que representam a esperança de dias mais calmos, menos confusos para o Brasil. Eu acho que muita gente vai concordar de que, se não fosse o presidente Jair Bolsonaro, talvez os paulistas jamais tivessem ouvido falar do governador Tarcísio de Freitas. Dora Kramer, quero te ouvir também. Tarcísio enfatizou que não foi a primeira vez que os dois tiveram divergências, a reforma tributária foi apenas mais uma delas. Mas pensando nos caminhos políticos de Bolsonaro até aqui, nos caminhos trilhados por Tarcísio de Freitas e o que pode estar por vir para o governador de São Paulo, pode não ter sido a primeira divergência, mas será que foi a última? Mas olha, talvez entre os dois tenha sido a última, porque claramente o ex-presidente percebeu que não pisou no tomate, ele pisou no tomateiro, né? Com essa história, com essa aquela manifestação hostil durante a reunião do PL. Agora vem cá, Olívia, se tivesse tudo maravilhoso, eles precisavam ficar falando todo dia que está tudo maravilhoso? Tem 5 dias que aconteceu esse negócio e todo dia tem uma declaração, um post, uma foto para dizer que está tudo espetacular. Ora, se precisa ficar falando que está, é porque evidentemente que aquilo deixou marcas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Entre forças políticas vivas, é natural que haja divergências. Partidos têm divergências internas. Isso na esquerda a gente sempre viu, porque o maior destaque na cena política era da esquerda. Quando a direita assume uma cena, um lugar na cena principal, também é natural que surjam essas divergências. Eu acho que a tensão entre, digamos assim, tarcisistas e bolsonaristas, ela existe porque há divergências de maneira de pensar e principalmente de modo de agir. Eu acho que elas continuarão, mas isso não significa nem de longe rompimento, porque essas forças precisam estar unidas numa hora de disputa eleitoral. Acho que elas estarão. Pois é, e a votação da reforma tributária rachou a bancada do PL na Câmara. Mesmo com o pedido de Jair Bolsonaro para votar contra a proposta, falamos muito a respeito disso aqui no jornal, o partido não fechou questão. E 20 parlamentares votaram a favor do texto. E diante dessa posição, considerada de infidelidade pelo grupo bolsonarista, integrantes do partido lavaram a roupa suja em um grupo de WhatsApp. O tom das mensagens não foi nada amigável, teve xingamento e até quem ameaçasse sair da legenda. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, precisou intervir. Junto com Jair Bolsonaro, convocou uma reunião com o deputado federal Altineu Cortes, líder da sigla no Congresso. E, de acordo com o parlamentar, é preciso buscar o bom senso e acalmar os ânimos. Dora Kramer, quero te ouvir mais uma vez a respeito dessa lavagem de roupa suja. Muita discussão nesse grupo de WhatsApp. Valdemar da Costa Neto demorou, mas teve de intervir. Temos um racha bem evidente no PL, na sua opinião? Olha, é isso que eu estava falando agora há pouco. As divergências internas são naturais quando há assuntos, disputas em pauta. E briga no grupo de WhatsApp, Lívia, é muito melhor do que briga no plenário da Câmara ou do Senado, né? Eu acho super normal. Os grupos de WhatsApp, a gente vê deputado, senador, não tem nada diferente da gente. Há uma divergência política séria que vai
permanecer, mas como eu falei, isso não significa rompimento. Agora, pelo que eu sei, o líder teve de tomou uma providência, trancou, proibiu manifestações, só quem administra o grupo é que pode se manifestar. Ele deu uma enquadrada ali no pessoal, né? Exatamente. Agora quero ouvir também o Roberto Mota a respeito disso, Mota, porque você estava dizendo agora há pouco sobre a importância que o Tarcísio tem hoje e o cargo que ele ocupa hoje. Isso deve muito ao que ele teve de relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dá até para traçar esse mesmo paralelo em relação ao PL. O PL é o que é hoje, é do tamanho que é hoje, por causa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, diante de um racha como esse, que é natural que haja dentro de partidos, uma ala que pensa de uma forma, outra ala que é um pouco menos extremista, digamos assim, não estou caracterizando ninguém, estou dizendo que há essas diferenças. Nesse caso, para manter o tamanho do partido e a importância do partido, o ideal é se chegar a um consenso e aceitar as diferenças, ou o melhor é seguir a ideologia e o partido se divide mesmo? O que você acha que seria o mais interessante? O melhor no mundo ideal, Lívia, é que os políticos tenham convicções e votem de acordo com essas convicções. Eu tenho algumas ideias, são essas ideias que me guiam, mas, como eu já falei, o caso dessa PEC é um caso especial, porque é um assunto muito complicado, a indefinição é grande e esse assunto foi tratado e votado de uma forma muito rápida. Então, eu conheço pessoas que eu não tenho nenhuma dúvida que são de direita e que têm posições diferentes a respeito disso. Então, a posição em relação a essa PEC, eu, na minha opinião, não acho que define alguém como sendo ou deixando de ser de direita, né? Ninguém é obrigado a ser de direita, assim como ninguém é obrigado a ser de esquerda. O que a gente espera dos políticos só é que eles atuem de acordo com as suas convicções.